Hoje a contar para a Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto recebeu em casa a equipa do Liverpool, de Klopp, e acaba por sofrer uma derrota muito pesada. Portanto, a equipa de Klopp, o Liverpool, vence o Porto por 5-1 no estádio do Dragão e que pode colocar em xeque tudo aquilo que o Porto poderá fazer num futuro a curto, médio prazo, nesta prova europeia. Não vou fazer contas sobre o grupo, o que me traz aqui é analisar a equipa tanto do Porto como a equipa do Liverpool. Eu estou na Twitch, eu ontem fiz a antevisão do jogo e falei em quase tudo que o Liverpool trazia aqui para o Dragão, e perspectivando um Porto que hoje foi muito diferente daquilo que eu estava à espera. E então a grande surpresa para mim não foi o Liverpool, a grande surpresa para mim foi o Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição traz um 4-4-2 fiel à sua estrutura, até porque abdica de mais um homem no meio campo e entra de uma forma corajosa, audaz, num jogo em casa frente ao Liverpool num 4-4-2. Porto com Diogo Costa, Corona à direita, João Mário continua de fora, Fábio Cardoso no 11 titular, porque Pep no aquecimento não conseguiu, não recuperou, não estava a 100%, então o Fábio Cardoso fez a sua estreia no 11 titular do Porto frente ao Liverpool. Marcano e Zaidu na esquerda, mais uma vez o Wendel de fora, numa aposta clara no nigeriano Zaidu no lado esquerdo, Otávio no meio campo mais à direita, corredor central para Mateus Uribe e Sérgio Oliveira, Dias à esquerda, e depois uma dupla de atacantes com Tony Martínez e Taremi. Por parte do Liverpool, uma equipa que eu estava à espera, ontem falámos na situação de Milner a ir para lateral direito, e acabou por acontecer. Alisson, o Milner, Van Dijk, Matip e Robertson, portanto uma linha de 4 defensivamente. Meio campo a 3 com Fabinho, Anderson e Curtis Jones. Nós também falámos da situação do meio campo a 3 e na dinâmica que este meio campo traz à equipa do Liverpool. Na frente, então, o trio explosivo: Salah mais à direita, Diogo Jota no meio e à esquerda Sadio Mané. E muito antes de discutir aquilo que foram as opções táticas das duas equipas e as dinâmicas que trouxeram para dentro do jogo, é de facto referir que Sérgio Conceição traz um 4-4-2 para o estádio do Dragão, a pensar que, e acreditou que iria ter muito mais bola do que aquela bola que teve hoje frente ao Liverpool. Um Porto com dois avançados num conceito, num princípio de querer subir as linhas e pressionar forte, porque Sérgio Conceição sabia que o Liverpool jogava com uma linha de 4, então utilizar os dois avançados iria estar na referência dos centrais. Meio campo a subir, em que poderia haver uma anulação num trio de meio campo do Liverpool, e essa foi a minha grande preocupação, que quando eu vi o 11 do Porto, eu centrei muita atenção no corredor central e o Porto com Uribe e Sérgio Oliveira para um trio, não é? Curtis Jones, Anderson e Fabinho. Só que depois, eu ao ver o Liverpool ontem, a fazer a minha previsão, eu percebi que os problemas do Porto iriam estar nos corredores laterais e não no corredor central. Mesmo o Porto estar em inferioridade numérica no corredor central, eu previ que os problemas iriam ser nos corredores laterais, por essa dinâmica que eu vou já explicar. Acho que o Liverpool foi a melhor equipa em campo. O Liverpool não só taticamente e tecnicamente, acho que o Liverpool trouxe naquilo que são as questões psicológicas e físicas, mesmo nesses dois campos, o Liverpool foi superior ao Porto. O Liverpool era mais rápido, mais agressivo, mais intenso, ganhava os duelos individuais, e era uma equipa que fez notar que em termos físicos e mentais conseguia sempre resolver a maior parte dos seus problemas que o Porto poderia causar mesmo no setor ofensivo, e o Liverpool foi sempre controlando o jogo a seu belo prazer, mas não só depois escamotear essas questões técnicas e táticas. É importante perceber que os golos do Liverpool também acabaram por entrar com alguns erros individuais, erros que acabam nessa situação, mas importante é perceber onde é que esses erros começam, porque é muito fácil criticar o Diogo Costa, é muito fácil criticar o Zaidu, porque aí o erro acaba. É importante perceber onde é que o erro começa, e vou-vos dar o exemplo do primeiro golo. O Liverpool marca
o primeiro golo, em que, na minha opinião, o problema começa no lado direito, no lado direito defensivo do Futebol Clube do Porto, onde aparece o Curtis Jones. E é muito mais importante nós percebermos onde é que o erro começa do que propriamente onde é que o erro acaba, e o erro acabou, infelizmente, ali num lance de Zaidu que dá o golo do Futebol Clube do Porto. Ou seja, é muito mais importante tentar descobrir onde é que o erro começa, porque o erro, quando acaba, ou onde acaba, toda a gente vai criticar essa situação. Liverpool no seu 4-3-3 foi mais equipa do que o Futebol do Porto, foi mais forte, não há muito por onde se lhe diga. Aqui levantar questões sobre o porquê deste 4-4-2 de Sérgio Conceição, o porquê na aposta dos dois avançados com o Tony Martínez, o porquê de João Mário continuar de fora, o porquê de Zaidu ser chamado à equipa principal quando o Wendel estava no banco. E são todas questões que eu também gostava de ouvir, para eu também perceber as tomadas de decisões que Sérgio Conceição faz para esta equipa e toma em prol do Futebol Clube do Porto. Falando propriamente do jogo em si, do jogo, que é aquilo que mais me apaixona, o Futebol Clube do Porto no seu 4-4-2 e o Liverpool no seu 4-3-3, uma linha de 4 defensiva com Fabinho, Anderson e Curtis Jones, e depois o trio ofensivo com Salah, Mané e na frente o Diogo Jota. E então eu costumo tocar em pontos essenciais naquilo que eu vi do Liverpool ontem, da previsão que eu fiz, em detrimento deste 4-4-2. E muita gente pede um meio campo a 3 do Futebol Clube do Porto, mas mesmo colocando um meio campo a 3, eu não quero só que o corredor central esteja mais fechado, até porque eu sei que o Liverpool vai criar perigo nos corredores laterais. A importância de ter um meio campo a 3 não é só controlar o espaço, tá? Não é só controlar o corredor central, é sim criar uma nova dinâmica defensiva deste Porto. E vou-vos explicar onde é que o Liverpool faria. O Liverpool é uma equipa que, no processo de ataque, e o Porto foi aqui que teve grandes dificuldades, em que o Jota depois se centralizava muito ali no meio dos dois centrais do Futebol Clube do Porto, e normalmente quem olha para o jogo vê sempre Salah aberto na direita e Mané aberto na esquerda, porque as pessoas olham muito para a estrutura e veem os jogadores lá, mas depois esquecem-se aquilo que acontece à volta desses jogadores. A grande dinâmica que o Liverpool tem, até porque Fabinho jogava de cadeira, portanto eu não consigo perceber como é que o Futebol Clube do Porto no 4-4-2, a ter dois avançados, Fabinho hoje jogou de cadeira, era o jogador que variava o corredor à bola com uma grande facilidade, porque nunca tinha pressão num dos seus dois pontas, e um dos médios não podia sair, porque então o buraco ficava mais aberto no corredor central. Mas isto é muito importante tentar perceber que o Porto, e muito na transição, não tanto em organização, mas em organização era quando entravam os laterais do Liverpool. E então o meio campo a 3, se vocês tiverem esta ideia em que o Liverpool tem sempre superioridade numérica no corredor central, tem. Vai sempre depender da dinâmica e da movimentação da bola e dos jogadores. E aqui o Liverpool tem um meio campo a 3 para 2 do Futebol Clube do Porto. Só que aqui é que vai entrar uma dinâmica, e foi aqui que feriu a equipa do Porto. Em situações que quando o Mané tinha bola e estava aberto, a grande dinâmica deste Liverpool era injetar o Curtis Jones no corredor do lado esquerdo. Ou seja, o interior do lado da bola fazia uma diagonal de dentro para fora. E então iria criar muitos problemas ao corredor do Porto. Porquê? Porque depois, com a subida de Robertson, o Liverpool ficava sempre com este triângulo: Curtis Jones, Mané e Robertson. Do outro lado era exatamente igual, ou seja, os laterais abriam muito, o que fazia com que o Porto abrisse a estrutura ou o setor do meio campo, e que realmente Fabinho jogava completamente à vontade. No outro lado havia sempre o Salah, completamente aberto, ou sempre aberto, Milner fazia a aproximação, e depois era Anderson que depois entrava mais no corredor do lado esquerdo. O Liverpool tem esta forma de colocar 3 jogadores nos corredores laterais com a injeção do médio interior. E aqui o Futebol Clube do Porto teve grandes dificuldades, não só na transição defensiva, porque a velocidade que o Liverpool dá à bola é muita, e então nesta perspectiva Corona como o Zaidu do outro lado foram vítimas
da dinâmica coletiva do Futebol Clube do Porto neste 4-4-2, até porque os dois pontas não desciam, nem Taremi, nem Tony Martínez sem bola, e depois na direita Otávio, que acaba por ser substituído, e entra Fábio Vieira para o papel do Otávio, que por muito que Fábio Vieira descesse, não é, era curto para esta situação, até porque na decisão a rapidez era tanta por parte dos jogadores do Liverpool que o Porto tinha essa necessidade. O que poderia saltar o médio para o corredor central, para o corredor lateral, neste caso, ou poderia ser Uribe à esquerda ou Sérgio Oliveira à direita. O que é que funciona aqui? Funciona que um dos médios a sair do corredor central vai abrir espaço naquele corredor. A grande dúvida que as pessoas têm e que através dessa dúvida pedem a chamada de um terceiro elemento do meio campo iria resolver um pouco a organização defensiva do Porto se os extremos se mantivessem com esse comportamento sem bola. Caso da esquerda, Luís Dias, caso da direita, o Fábio Vieira. E qual é a grande diferença? O Porto com o meio campo a 3, não só estamos a pedir mais jogadores no corredor central, mas não é só isso que chama a atenção à equipa do Porto. Não é só injetar um jogador no corredor central. É com o meio campo a 3 procurar outra dinâmica defensiva que vá dar oxigênio ao Porto. Neste caso, e estamos aqui a supor uma situação em que o Porto tinha um meio campo a 3, até poderia ter Fábio Vieira no vértice com Gruitch e Uribe. Nesta disponibilidade, caso o extremo na transição defensiva acabe por chegar tarde, há sempre um dos médios que pode sair ao corredor lateral, ou seja, aumentar uma peça nesse corredor lateral, só que depois há um encaixe nestes dois. Um meio campo a 3, dois de base, um lado direito, outro do lado esquerdo, e o outro médio depois fecha aqui o espaço. E ficava um Porto mais equilibrado nesse sentido, a meu ver. Portanto, não é só a questão de colocar mais um médio no corredor central, só para o corredor central estar seguro. Não. Ao colocar mais um médio, vai alterar essa dinâmica coletiva do Porto sem bola. Em que, porque isto é muito importante, porque depois há outro processo. Porque caso o Porto recupere a bola, o Porto passa para uma transição ofensiva. E é muito importante depois a saída de um dos médios para fazer a ligação e não teres dois avançados que obriga a esticar jogo. Liverpool está de frente para a bola, defende muito melhor de frente para a bola do que de costas. Portanto, é uma situação para o Liverpool muito mais simplista naquilo que é depois anular a organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. Depois estamos aqui a ver e compararmos ações individuais. Claro que no primeiro golo do Liverpool, até porque aparece aqui o Curtis Jones no corredor do Corona, numa perspectiva que o Porto mantém os dois médios e mantém os dois avançados. É nesta situação que, aqui havendo superioridade numérica, o Corona pouco ou nada tem a fazer, porque com a qualidade do Liverpool coletivamente e individualmente, ao fazerem superioridade numérica nos corredores, o Porto vai ter dificuldades. Depois sim, quando aparece Curtis Jones para o cruzamento, aí depois podemos discutir individualmente as apostas de Sérgio Conceição, até porque o Wendel ficou no banco de suplentes e o Zaidu foi chamado para a titularidade. Com isto, e o Liverpool foi marcando golos através de alguns erros individuais, que foi aumentando o tamanho, o oxigênio da equipa inglesa, e o Porto foi um pouco abaixo. Eu acho que é muito mais importante nós escamotearmos taticamente aquilo que aconteceu dentro do jogo, até porque há outros valores que nós não podemos medir, não é? Não conseguimos ter a noção de como é que este Liverpool fisicamente, estamos a falar dos aspectos físicos, não é só a força, o físico é a força, a velocidade, a aceleração. Consegue ser uma equipa que mesmo a jogar fora no Dragão, consegue ter valores muito superiores à equipa do Futebol Clube do Porto, e esses valores são muito importantes de nós também tentarmos analisar, que são questões físicas e questões psicológicas, porque ganhava no duelo individual, era uma equipa muito mais rápida na reação, era uma equipa que acelerava muito mais o jogo, uma equipa muito mais rápida, e aí são outros valores que tínhamos que decifrar, mas nós não conseguimos bem quantificar essas situações, muito mais tecnicamente e taticamente. Para finalizar, até para o vídeo não ficar muito longo, para finalizar, eu acho que a abordagem de Sérgio Conceição foi fraca, tendo em vista o 4-3-3 do Liverpool e a dinâmica que o Liverpool traz.
Gostava também de perceber quando o Sérgio Conceição se sentar à mesa com a sua estrutura técnica e confrontar os observadores do adversário em situações que o Liverpool criou e o Porto não deveria deixar que o Liverpool criasse, alguma falta de cuidado nesse sentido, e tentar perceber onde é que este Porto não foi capaz. Ou seja, o Sérgio Conceição trouxe um 4-4-2 que não se enquadrou com esta equipa do Liverpool, e não só falo nos aspectos sem bola, estou a falar nos aspectos com bola, porque o Porto nunca conseguiu fazer a ligação. Era um Porto que usava muito o jogo direto nos dois avançados, e depois tentar perceber o critério desta equipa ser constituída com Zaidu, o desaparecimento de João Mário, o Vitinha não foi a opção, Fábio Vieira não foi a opção, os jogadores que vieram com minutos das últimas jornadas. O contexto muda, mas é tentar perceber que se neste contexto os jogadores poderão dar as mesmas situações que deram em contextos diferentes, o porquê de dois médios no meio campo, sabendo que o Liverpool tem 3, o porquê de 2 avançados, sabendo que o Liverpool é muito rápido no processo ofensivo, e deveria haver uma ligação de um dos avançados no espaçamento de Fabinho, que na transição ofensiva poderia sair uma ligação nesse ponta que desce para a situação do Fabinho sem bola, poder fazer a ligação para a transição ofensiva. São muitas questões. O que eu acho é que da previsão que fizemos ontem, o Futebol Clube do Porto não soube resolver esses problemas. 5-1, resultado pesado. Próximo jogo do Futebol Clube do Porto vai mostrar o que é que o Porto pode fazer nesta Liga dos Campeões, sarar as feridas. Sérgio Conceição tem que perceber onde é que errou, e que no futuro próximo o Porto consiga novamente vencer para esta Liga dos Campeões.